quero falar sobre a nave. Sim. Existiu realmente o relato de uma nave, que ela foi abatida. Essa nave abatida foi pra onde? Os militares que fizeram a movimentação, como que eles transportaram esse objeto? O objeto ele foi abatido pelos norte-americanos, pelo menos é a informação que nós tivemos na época, de um militar da aeronáutica, né, que abordou ali os pesquisadores e contou que, inclusive, o NORAD havia comunicado o governo brasileiro dessa situação e que eles viriam para cá para tomar conta dessa situação, inclusive ajudar no resgate desse objeto voador, que era um cilindro, Certo. um objeto cilíndrico, que cairia na região sul ali de Minas Gerais. Com o tempo, a gente soube de vários depoimentos, depoimento da Eurico, da Auralina, que viram esses objetos, outras pessoas que observaram esses cilindros, né, lá na região. Tem vários depoimentos, e soubemos também que militares se dirigiram para a região de Eloy Mendes, a zona rural de Eloy Mendes, e lá então esse objeto caiu e foi feito então o resgate. E esse acampamento, durante o resgate, ele foi coordenado americanos junto com o pessoal do Exército e Polícia Militar. E a orientação que eles tinham, caso chegasse ali na localidade algum civil bisbilhotando, xeretando, perguntando o que aconteceu aí, por que vocês estão aí e tal, era para eles informarem, essa era a orientação, de que eles estavam resgatando um satélite. Era um satélite que tinha caído, e eles estavam fazendo ali resgate, ponto final, e manter esses civis distantes daquele local. Existe na história de Varginha uma história de que a nave teria caído na fazenda Maioline. Eu particularmente não acredito, mas eu estou indo amanhã para o sul de Minas, eu vou estar em Varginha, a gente vai na fazenda Maioline, junto com outros pesquisadores, com Saga, junto com Edson Geraldo, com equipamentos, vamos levar detectores e ver se acha alguma coisa lá. Na época já tinha sido feito essa varredura na região para ver se encontrava algum tipo de evidência. E nunca foi encontrado nada, absolutamente nada. É bem provável que a gente não vai achar nada, mas para desencargo de consciência a gente vai estar lá também fazendo isso. Se achar alguma coisa, muito bem, vamos analisar, vamos ver o que é, né? Mas na época a gente não achou nenhum testemunho de pessoas que moram ali na região. E eu lembro, por exemplo, que o falecido Claudir Covo, ele bateu no bar, porta em porta, perguntando: vocês viram alguma coisa estranha aqui, alguma movimentação militar? E todos foram enfáticos em dizer que não tinham visto nada ali na Fazenda Maioline. Então, essa história da Fazenda Maioline, eu acredito que seja algo inventado. O próprio Claudir Covo, ele escreveu um documento que foi publicado na revista UFO, uma revista que publicou várias matérias do caso Varginha, e lá ele falava que o depoimento dessa pessoa era 50% confiável. Poxa, 50% é praticamente nada, né? Porque é muito pequeno esse percentual. E assim, essa pessoa, ela já mudou o depoimento dela por 3 vezes. Você tem o depoimento original, depois em 2016, se não me falha a memória, e tem depoimentos mais na atualidade. Ele já aumentou, já acrescentou coisas, então tá um depoimento totalmente suspeito. O que eu vou fazer? Eu conversei com aquelas pessoas que analisam a expressão facial para ver se a pessoa está mentindo, se ela está falando a verdade. E esse especialista, ele ficou de analisar para mim o depoimento não só dessa pessoa, como de outros envolvidos no caso Varginha, e inclusive pesquisadores, tá? Eu vou colocar inclusive ufólogos, né, com certos depoimentos para ver se o cara está mentindo ou não. Tá? Então a gente vai pegar a técnica que de fato existe e vamos passar ali para quem de direito, quem é o especialista, para analisar, e aí ele vai dar um veredicto. Vai falar: não, o cara está falando a verdade. O cara
Inventou. Pelos trejeitos dele, pelo que ele fez ali, ó, tá mentindo nesse ponto, nesse ponto. Então, a gente pretende fazer isso. Para quê? Para a gente ter cada vez mais uma certeza do que de fato aconteceu em Varginha. Nessa questão da nave, ainda falando, eu escrevi, esse aqui é o volume 1 do caso Varginha, eu estou escrevendo o volume 2. O primeiro volume é ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça. O volume 2 vai chamar ETs de Varginha, a história continua. E no volume 2 a gente já pretende, além de trazer mais detalhes a respeito da queda da nave, como aconteceu isso, como foi o abate, que hoje a gente sabe que teria sido uma espécie de laser chamado Miraclo, que foi direcionado a partir de satélite, coordenado por uma determinada base, tá? E então a parte operacional para derrubar foi uma coisa. O NORAD, ele entrou no esquema para comunicar o CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, na Área Especial 12, em Brasília. E esse órgão é que fez toda a logística para que os americanos assumissem, chegassem. Eles disponibilizaram helicópteros, aeronaves para fazer toda essa logística. Alguns equipamentos que foram trazidos de fora também foram usados no local de resgate. E como eu já tinha falado no começo, tem uma aeronave C-17 que foi para Viracopos e tem uma aeronave da NASA que pousou em Congonhas, em São Paulo. A gente tem depoimentos de pessoas, de pilotos. Tem um piloto, por exemplo, que ele faz a rota da Europa para o Brasil. E ele chega geralmente de manhã. De manhãzinha ele está chegando e pousando em Congonhas. E naquela época, o que aconteceu? Quando ele pousou, estava um burburinho no aeroporto de Congonhas, que tinha uma aeronave com o símbolo da NASA ali, negócio totalmente diferente. E nunca antes, na história do aeroporto de Congonhas, uma aeronave daquela, tão diferente, da NASA, tipo um laboratório, pousada ali. Então todo mundo saía, depois ia lá olhar, né, para esse coisa, mas nesse momento em que essa aeronave estava pousada, foi logo no comecinho dos fatos de Varginha. Então ainda não tinha saído na mídia, tipo, não tinha saído na televisão, jornal, a história da criatura de Varginha. Então não se associou a presença dessa aeronave da NASA, naquele momento, ao fato do caso Varginha. Somente depois que a mídia começou a publicar as coisas, que essas pessoas falaram, opa, peraí. Então é possível que essa aeronave da NASA pousou lá por conta desse caso. E por que eu falo que hoje a gente sabe que estava relacionado? Porque havia pessoas da NASA na Unicamp, tem um hospital aqui em São Paulo que eles usaram meio que emergencialmente para fazer algumas análises em alguma coisa. Inclusive a gente falou com uma das pessoas que trabalhava nesse hospital e ela informou que o hospital teve que ser esvaziado. Eles pegaram o funcionário e simplesmente falaram, vai para casa. Acabou, hoje não tem mais nada. Porque ia chegar esse negócio e eles iam ter que analisar ali, mas não queriam ter ninguém ali de testemunha.